Galera, final de jogo, 2-2, um jogo onde o Vitória criou as oportunidades. Vamos lá falar bem a verdade, foi o primeiro tempo onde o Galo foi superior, criou as oportunidades maiores que o Vitória. O Galo poderia ter saído o primeiro tempo com 2-3-0, mas pela incompetência do Galo, o Galo não conseguiu. Antes de continuar, eu peço para que você deixe seu like, ative o sininho das notificações, tá? Nos ajude a bater a meta aí, o mais rápido possível para a gente chegar aos 10 mil inscritos, tá? Lembrando que de segunda a sexta-feira eu tenho o programa Nosso Grito, comigo e com esse que está aqui do meu lado. Primeiro tempo do Vitória, o primeiro tempo onde o Vitória tomou a pressão do Atlético Mineiro. Porém, contudo, todavia, entretanto, o Vitória conseguiu jogar. Teve as oportunidades, criou as oportunidades, mas esbarrou na qualidade. O Atlético Mineiro, ele, não sei se foi os desgastes da semana, mas que não foi o avassalador Galo Mineiro, onde todos nós estávamos cogitando Vitória hoje sair com um placar, com um resultado negativo. É o primeiro ponto. Vitória vai para o segundo tempo, onde inicia logo fazendo gol, com o Alter, com uma jogada individual do Mosquito. E vale lembrar, se a gente for hoje colocar o melhor do jogo, Eric no primeiro tempo, Mosquito no segundo, com a menção honrosa Mateuzinho, como sempre. Mas Mosquito fez um bom segundo tempo, esteve envolvido nos 2 gols, mas o Vitória pecou na questão da qualidade. O Atlético Mineiro tem um time qualificado, um time superior do Vitória, e que correu atrás do resultado, conseguiu correr atrás do resultado. Eu digo que, apesar dos pesares, o Vitória tinha o jogo na mão. Vitória hoje não ganhou o jogo pela qualidade do time. Vitória hoje não ganhou essa partida do Atlético Mineiro por ter um time inferior do Atlético. Só que tem o seguinte, se o Vitória mostrar essa vontade de jogar, essa forma de jogar que fez contra o Atlético Mineiro hoje, a gente sai da zona do rebaixamento. Só que o problema é, vamos jogar todos os jogos nessa vibe? Vamos aguentar jogar agora 35 partidas nessa vibe? Vitória hoje jogou bem. Jogou para não mostrar que vai ser rebaixado. Para aqueles que disseram, Vitória já está rebaixado. O Vitória é aquilo que hoje mostrou um jogo bem diferente das últimas partidas e diferente do que a gente viu contra o Defensa e Justiça. Se começar hoje, a partir daí, e elevar na velocidade, na vontade, fazer o que não fez nos outros jogos, voltar, aquele jogo para trás, encarar o adversário como tem que encarar e, melhor de tudo, aproveitar as oportunidades. Aí agora a gente consegue evoluir. PH, mas semana passada você desceu o pau no Vitória. Mas desceu o pau no Vitória, é claro. O Vitória apresentou, assim como nos outros jogos, um futebol pífio. Um futebol pífio. Digno de pena. Mas hoje não. Hoje foi diante de um Atlético Mineiro que tem qualidade. Não vou dizer aqui que o Atlético Mineiro vai brigar pelo título, mas é um time de qualidade, com jogadores de experiência e que, por deficiências que já trouxemos algumas vezes, não venceu.
Vamos para um jogo contra o Fortaleza na próxima semana. Qual a possibilidade de ganhar? Sim, já ganhamos do Fortaleza. Sabemos o caminho para enfrentar o Fortaleza. Agora é o próximo jogo, o Vitória apresentar um futebol que apresentou contra o Galo. Daí para cima, algumas peças precisam ser afastadas. Mais uma vez, não dá para suportar Carlos Eduardo. Não dá para suportar Carlos Eduardo. Janderson é um no cravo, outro na ferradura. No jogo consegue ser nota 7 e o outro nota 4. E no mesmo jogo consegue ser nota 4. Hoje foi nota 8. Mas poderia ser mais. Mosquito, nota 9. Fez um primeiro tempo de excelência. Esteve envolvido nos 2 gols. Por isso eu dou essa nota 9. Eric, nota 8. Jogou bem. Teve a oportunidade de fazer o gol e não conseguiu fazer. Então, Lucas Arcanjo, nota 9. Porque tomou 2 gols. É culpa dele? Não vou aqui dizer que foi culpa dele. Mas as belas defesas que o Lucas Arcanjo fez salvou a Vitória de uma derrota. Vitória vai para um jogo contra o Fortaleza e, mais uma vez repetindo, Márcio Silva, não sei se você concorda, eu sei que muitas coisas você vai discordar de mim, do que eu falei, mas acho que uma coisa a gente pode concordar. Se o Vitória apresentar um futebol na vontade, isso nem sempre ganha jogo, mas se apresentar um futebol que apresentou hoje, questão de vontade e de aproveitar as oportunidades, vamos brigar para... Não vamos brigar, mas eu acho que a gente não passa tanta raiva e tantos problemas que passamos no ano passado, no primeiro turno. Mas vale salientar, terceira rodada do ano passado, conseguimos 1 ponto. E nesta mesma terceira rodada, conquistamos 1 ponto. Muito bem, PH, amigos inscritos do canal. Hoje sairemos desta jornada esportiva com um sentimento diferente, muito diferente da jornada passada. Quando apontamos um Vitória inerte, um Vitória sombrio, um Vitória apagado. Hoje, desde os primeiros momentos da partida, a gente percebeu o Vitória disposto a jogar. Um Vitória disposto a fazer uma coisa que eu sempre cobrei, que é propor. O jogo é o Vitória com jogadas com mais intensidades, sem temer o adversário. E assim nós tivemos como um dos principais jogadores no primeiro tempo, o Eric. Bastante acionado pelo setor direito, muitas vezes parado à base de falta. Isso fez com que o sistema defensivo da equipe do Atlético tivesse que recuar, porque sabe do potencial do Eric, driblador, e isso poderia fazer com que o Vitória chegasse em alguns momentos com perigo à meta do Everson. Pois bem, não tivemos a sorte de abrirmos o placar nesta primeira etapa, mas fizemos um jogo a contento, um jogo onde a gente conseguiu não ceder tanto espaço à equipe adversária e ao mesmo tempo não se tornar tão omisso. O time do Vitória não foi tão omisso quanto tem sido, ou pelo menos foi nos jogos anteriores. A expectativa, de acordo com o PH e a minha, é que diante do Fortaleza tenhamos uma postura bem semelhante, ou até um pouco melhor, já que atuaremos aqui dentro dos nossos domínios. Porém, isso deixa, claro, uma grande incógnita, e nós não podemos deixar e destacar, você apontou o Gustavo, eu volto a apontar o Lucas Arcanjo como um dos principais jogadores do time de hoje, porque foi o Lucas Arcanjo quem fez excelentes defesas. Então é claro que diante de um resultado de empate, que hoje, diferentemente da partida anterior pela Sul-Americana, eu vou considerar esse empate como um bom resultado, por causa do conjunto
o conjunto Vitória hoje foi bem diferente. Foi o Atlético Mineiro quem conseguiu empatar o jogo, não foi o Vitória quem empatou. Foi o Atlético Mineiro que teve que se desdobrar, pressionar, lutar. O Cuca teve que tirar da cartola suas armas principais para tentar fazer com que o resultado do jogo não fosse desfavorável à sua equipe. Então, isso nos dá um certo conforto, nos dá uma condição de expectativa melhor para a rodada seguinte, mas não nos faz distrair do que o Vitória ainda pode fazer de melhor. Se não fosse a presença do Lucas Arcanjo, talvez o resultado da partida não fosse o que a gente teve. Porque o Everson não foi exigido como foi o Arcanjo. As bolas que o Vitória conseguiu fazer chegar ao gol, o Vitória foi eficaz. Coisa que não tem sido ou que não estava acontecendo com frequência nas rodadas anteriores. A jogada pelo setor esquerdo, o passe do Jamerson, a penetração do Mosquito, o cruzamento e a testada do Alter, muito bem colocado dentro da pequena área, jogada de intensidade, pressionando a equipe adversária para o seu campo de defesa. Então, o Vitória chega ao primeiro gol. Lamentavelmente, numa jogada semelhante, mas não semelhante tanto, mas também acontecida e decidida de dentro da pequena área, num vacilo do setor defensivo do Vitória, espaço para o jogador atleticano tentar uma primeira vez, ela sobrar para que o jogador Fausto possa testar para o fundo das redes rubro-negras. E isso fez com que a partida, com o empate, ficasse novamente à afeição do Atlético Mineiro, que de alguma forma conseguiu reter o poder, pressionar a equipe rubro-negra e começar também a exigir do Arcanjo a sua presença, suas defesas mirabolantes e que fizeram com que o Vitória ganhasse fôlego, porque o Vitória estava no momento de muita pressão quando chegou ao segundo gol, o gol do Mateuzinho. Então, esse momento do segundo gol, aí sim, o Vitória voltou a recuar suas linhas, porque o Atlético então passou a atuar mais no setor de defesa do Vitória, até o momento que chegou ao seu segundo gol. Aí, obviamente, o resultado de empate eu vou aceitar de bom grado, embora o Vitória tivesse vencido a partida. Mas fica aí o sinal de que o Vitória pode atuar de uma forma diferente do que vinha atuando. Então o que é que falta para que o Vitória jogar assim a todo instante? O que é que falta ao Vitória para propor o jogo, mesmo com suas limitações, mesmo com o Mateuzinho não estando 100%, isso ficou claro, né? O primeiro tempo o Mateuzinho meio que sumido na partida, né? Lógico, fez o gol, a gente vai ressaltar, mas o Mateuzinho ainda está um pouco distante daquilo que a gente sabe que ele pode apresentar pelo Vitória, e a gente entende o motivo, voltando de um longo período de recuperação de uma contusão, e aí vai levar sim creio que mais uma ou duas rodadas para estar 100%. Mas o Gustavo Mosquito hoje fez uma partida elegante, uma partida eficaz, daquilo que a gente não espera que o Gustavo faça gols, mas que ele faça essas jogadas que fez hoje e que acerte os cruzamentos que acertou, que ocasionou o primeiro gol do Vitória. Então assim, hoje, se o Carpini, não é o Carpini que vai para a coletiva, é o Stefan Chian, mas se fosse o Carpini, diria que o Vitória conseguiu propor o jogo, e eu aceito. O Vitória conseguiu em alguns momentos ter personalidade, mesmo, como eu disse, com suas limitações, com alguns jogadores que já comprovaram que ainda não conseguiram render o que a gente espera vestindo a camisa do Vitória, mas é o que nós temos, e é o que nós temos que aprender a lidar até que a próxima janela possibilite novas contratações. Mas saímos satisfeitos.
Mas não vamos deixar de, como eu já fiz, pontuar, e isso a gente fará no programa de amanhã, pontuar aquilo que a gente entende que ainda pode, né? Fica aí a semente. O Vitória fez uma boa partida contra o Atlético Mineiro. Uma partida que atribuiu ao Atlético Mineiro a responsabilidade. O Atlético Mineiro não foi confortável durante a partida de hoje, não se sentiu confortável. Temeu o Vitória, temeu pela derrota, quando o Vitória colocou 1-0, quando o Vitória fez os 2-1. Então é isso que a gente quer do Vitória, um time que se imponha, um time que se faça respeitar. E hoje o Cuca deixa o campo do Mineirão ciente que enfrentou uma equipe que foi temida, porque ele temeu pelo resultado negativo e ele temeu sim por seus atletas. O Hulk muito nervoso em campo por causa da postura do Vitória. É isso que a gente exige do Vitória, um time que se respeite e que se faça respeitar, seu Fábio Almeida. É por aí, e tanto que eu vou aqui mandar a seguinte pergunta. Stefano, boa noite. Hoje podemos dizer que o Atlético que correu atrás do resultado. Qual a dificuldade do Vitória manter uma postura como foi hoje, superando as dificuldades técnicas já citadas por Carpini? Porque o próprio Carpini já comentou dessas dificuldades. Então, vai essa minha pergunta, e como eu faço, quando é pergunta fora, tá? Como é pergunta fora, eu boto no X pra saber se eles vão fazer. Ainda bota aqui, ó. Aí vou botar aqui, ó. Vamos ver se vão fazer essa pergunta. Vão fazer essa pergunta. Pronto. Pois é, torcedor. Vitória empata em 2-2. Mesmo resultado do ano passado. Repito, um jogo que o Vitória poderia ter vencido se não pecasse nas dificuldades que a gente sabe, nas dificuldades técnicas. Poderia hoje ter saído com resultado positivo. Então, gostei do Vitória, achei que foi um time aguerrido, com as dificuldades, manteve aí a pressão para cima do Atlético Mineiro, e agora é aguardar cena dos próximos capítulos. Próxima quarta-feira tem Vitória e Fortaleza aqui em Salvador, e vamos para cima de mais um desafio. Galera, vou pedindo para que você deixe o seu like, ative o sininho das notificações, lembrando que tem programa Nosso Grito de segunda a sexta-feira aqui no canal do PH da Notícia. Você que ainda não conhece o Nosso Grito, venha conhecer o Nosso Grito, tá? E teremos mais vídeos em breves, tá bom? Fui, beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.